desejo de paz, é um prazer estarmos aqui. É notório para todos nós as dificuldades crescentes de todos. Estamos observando problemas econômicos de toda sorte. Há poucos dias ainda víamos nos meios de comunicação, nos jornais, que o Brasil, que tinha saído do índice da ONU de país que estava tendo problemas de fome, voltou de 2016 para cá, essa dificuldade econômica que assola o país. Nós estamos vendo de novo o Brasil se incluindo entre os que estão em fome. E a mortalidade infantil, que era sempre decrescente, ela voltou a subir. Então nós estamos vendo momentos difíceis, quando não são econômicos, são morais, problemas de doenças na família, quando nunca também vimos tantas pessoas tendo que sair dos seus países por causa de desavenças e guerras, refugiados que estão provocando a dificuldade lá na Europa de como se resolver esses problemas. Então, a despeito da nossa esperança de que estamos numa aurora de um alvorecer de uma nova época, né? Que nós vamos ter um dia, um mundo melhor, nós estamos vendo dificuldades muito grandes. Talvez como meio de se vencer esse processo de egoísmo e orgulho que tem mantido as pessoas cristalizadas sem que consigam ainda despertar para a beleza de Deus e a nobreza da vida. Aí nós pensamos, como alguns se deixam abater. Nossa, nos últimos meses, lá na nossa região, ali nas proximidades de Cambé, nosso trabalho, quantos casos de suicídio nós estamos ouvindo. Isso é estarrecedor, as pessoas estão com dificuldades enormes. Nós vimos, conversamos com uma professora aposentada da UEL, comentando que a preocupação dos professores é crescente, porque diz que os jovens, os meninos que passam no vestibular, para a gente são meninos, né? Eles fazem um esforço tremendo para conseguirem passar no vestibular, e quando as coisas vão ficando difíceis dentro dos cursos, eles estão desistindo, largando os cursos, porque não estão sabendo enfrentar as dificuldades. Ora, as dificuldades nós sabemos são degraus de subida. É em cima delas que nós amadurecemos. Muitas vezes é nas dores que nós passamos é que compreendemos as dores alheias. Mas todos estão sujeitos a momentos difíceis. E pensando nisso e folheando um livro que está quase que meio esquecido, mas que é maravilhoso e que precisa ser relembrado e lido, que é o Memórias do Padre Germano, que livro maravilhoso. Nós estávamos vendo um capítulo ali que achamos tão lindo que pensamos, nós temos que contar. Porque nós adoramos contar histórias, nós aprendemos em cima de histórias. E nesse livro, o Padre Germano, para quem lê o livro é só uma recordação, ele era um padre maravilhoso. Na época da Idade Média, ele foi morar numa aldeiazinha lá na França, com o nome Germano, até achava que era espanhol, né, por causa da Amália Domingo Soler, mas é na França que se passa a história. Na época da Idade Média, Inquisição, dificuldades. E ele se considerava uma pessoa muito sofrida, porque ele tinha ficado órfão,
foi criado dentro dos núcleos da igreja e preparado para ser padre. E ele ainda jovem, com uma inteligência grandiosa considerada ali dentro da igreja, quando ele foi fazer a sua primeira missa, quando ele se tornou padre, com aquela esperança de Jesus no coração, ele falou com tanto coração, beleza e amor sobre Jesus e o bem que se devia fazer, mas ele não foi compreendido. Ele viu as dificuldades que ele estava observando na época de pessoas usando aqueles quadros religiosos para alcançar o poder, e ele denunciou isso lá na missa dele, achando que estava fazendo certo, foi execrado. Ele foi assim afastado, eles imaginavam que ele ficaria num grande centro, dada a inteligência, e retiraram todas as oportunidades dele, não foi compreendido. Então, ele caminhava ainda jovem, pensando o que ele ia fazer da vida, decepcionado com religião, mas com a vontade do bem na alma. Ele havia, certa ocasião, socorrido uma senhora que era mendiga e estava dando à luz e morreu depois de dar à luz, deixando o filhinho que tinha nascido aos seus cuidados. Ele deu ao menino o nome de André e deixou o André com uma ama de leite, mas preocupado em como que a sua vida ficaria daquele momento em diante, procurando aonde que ele podia fazer um ministério de amor, um trabalho de amor como um padre simples, humilde. E decepcionado, ele foi buscar o menininho, tinha menos de 1 ano, pensando em deixar mais próximo dele e arrumar em alguma aldeia próxima alguma senhora que pudesse se tornar a mãe adotiva do menino. E caminhando com esse menininho que dormia placidamente em seus braços, ele se viu à beira do mar, olhando a beleza daquelas águas, e ele comenta nessas memórias que ele estava tão calmo, tão sereno, estava tão bem, mas ele sentou ali na areia e pensamentos perturbadores começaram a vir à sua mente. Olha a nossa necessidade de vigilância em todos os momentos. Ele disse que estava tranquilíssimo. E aí, de repente, ele, olhando o menininho que dormia deitadinho, que a espuma vinha alcançar os pezinhos dele adormecido ali, que nem acordava daquele sono profundo, ele começou a pensar, coitadinho, órfão, abandonado, veio se colocar a mim, que sou uma árvore seca, ser enxertado na árvore seca, sou um pária, não tenho lar, não tenho lugar, né? O que vai ser desse menino? Aí ele disse que a calma desapareceu, ele ficou aflito. Olha o que é um momento de invigilância que pode suceder com qualquer pessoa. Mesmo o André Luiz, ele se preocupa porque ele vê um processo muito difícil no livro Missionários da Luz. Ele pergunta se haveria um processo de contágio psíquico espiritual quando as pessoas estão envolvidas em pensamentos negativos. Porque ele tinha visto, quando médico na Terra, o contágio microbiano. E agora, nos estudos que ele estava fazendo, ele via processos espirituais. Ele pergunta, é possível um contágio dessa natureza energética? E o instrutor Alexandre diz que sim, que a energia caminhava e poderia, uma enfermidade psíquica, moral, desculpa, o ar está muito seco, a garganta da gente. Não, tá bom, obrigada.
Aí ele foi orientado pelo Alexandre, e aí nós precisamos ter muito mais vigilância para não nos contaminarmos desse modo psíquico, de energias sombrias irem se somando umas às outras e aumentarem a gravidade dos quadros. Isso é uma coisa muito difícil nos tempos de hoje, nós temos que tomar muito cuidado aqui no Brasil, por causa dessa descrença e desesperança que assola a muitos, mantermos o pensamento equilibrado e positivo para que isso não nos alcance. Porque o padre Germano ali naquele momento, uma pessoa extraordinária, por um segundo vendo aquele menininho ali, começou com esses pensamentos: o que vai ser de você? A vida te enxertou em mim, que sou uma árvore seca, que não dou frutos, que não tenho esperança, que não tenho lar, sou um pária. Aí começou, as ondas vinham, né? Falou que seria tão bom, ele começou a pensar que as águas ficassem turbulentas e nos levassem para o mar, a vida acabava, pronto, acabou o sofrimento. Olha o que ele pensou, que vai na mente de muitos que optam por suicídio, às vezes por uma não compreensão da realidade do espírito. E ele começou com aquelas ideias negativas e uma aflição enorme no coração. De repente ele se viu arrancado do corpo, a sensação que ele teve, que foi arrancado do corpo e se viu flutuando sobre o mar. E ali ele se vendo sobre o mar, ele observou que as águas revoltas, elas formavam na sua frente, ao seu olhar, multidões. Então ele via multidões que desfilavam diante dos seus olhos, sacerdotes de todos os tempos, de diversas épocas, exércitos de todos os lugares, e passavam desfilando diante dos seus olhos, engalanados ao poder. E aí, de repente, aquela cena se modificava e ele via milhares de miseráveis passando. E aí ele via os miseráveis assumindo o lugar dos poderosos. Foi uma visão de reencarnação que ele teve ali, dos processos da evolução. Ele via os miseráveis se tornando os poderosos e os poderosos os miseráveis. E aí ele via ambos, tanto os poderosos quanto os miseráveis, se engalfinhando em lutas intensas. E aquilo foi se tornando uma tempestade tão grande que o oceano parecia rugir e as coisas pareciam que iam desmoronar. E aí diz ele que não sabe da onde surgiu uma névoa. Ele não saberia dizer se foi do Oriente, do Ocidente, dos abismos ou dos céus. A névoa foi se formando. Então nós, com a orientação do Espiritismo, que nessa época ele não tinha, sabemos que era uma forma de ectoplasma que acontecia ali. E ele diz que aquilo foi tomando a forma de um ser de uma beleza tão extraordinária que não tinha comparação com nada e nenhuma beleza da terra. Ele dá uma descrição tão linda. Ele diz assim, que a fronte tinha a brancura das açucenas. A açucena no nosso Brasil seria mais conhecida como amarilis, parece um lírio, tem várias cores, mas ele comparou com o branco. Tinha a brancura das açucenas e o reflexo do céu nos olhos. A cabeleira, como uma cascata de ouro, jorrava em torrentes de esplendor. Olha que linda essa descrição. Alcançando os ombros, e uma túnica alva e brilhante como os raios da aurora.
Na mão direita segurava um ramo de oliveira. E aí nós vamos procurar o significado simbológico. O que poderia significar essa visão, ramo de oliveira na mão? E aí significaria perseverança, fidelidade, luta contra as más tendências e paz. Ele trazia na mão esse símbolo. E diante da sua presença, os engalanados no poder que estavam sobre pedras, viram as pedras ruírem e tudo desabar. E as multidões, impressionadas com aquela beleza imensa, o rodeavam, dizendo: Hosana. E aquela voz doce dele ecoou para as multidões: Vinde a mim todos vós que estáis em sofrimentos, eu sou Jesus de Nazaré. É um sinal da sua mão. Aquele tumulto todo desapareceu. As águas se acalmaram atrás dele, ainda um pouco tumultuadas à frente. Mas ele se aproximou de Germano. Germano viu e o seu olhar doce e melancólico o atingiu profundamente. E ele escutou a sua voz maviosa, doce e enérgica a falar com ele: mas como? As suas lutas apenas começam e você já está pensando em desistir? Árvore seca. Ele escutou tudo, né? Aí ele falou de modo belíssimo para Germano, que é um conselho para todos nós que temos conosco hoje a possibilidade de crescermos com conhecimento espírita. Ele disse assim para Germano: ergue os olhos para o céu e segue-me. Seu apóstolo da única religião, a caridade, que é amor. Ama e serás forte. Ama e serás grande. Ama e serás justo. E aí ele se aproximou de Germano, colocou-lhe a destra na fronte e imediatamente ele se viu de novo no corpo. E viu uma tempestade que vinha se aproximando, parecia um furacão no mar. Então, preocupado, ele pegou o menininho que ainda dormia e se afastou daquelas águas ali. Andou por algumas horas e foi parar numa localidade onde tinha um grupo de pessoas que estavam nas proximidades do penhasco olhando o mar. E estavam apavorados, eram velhos e jovens, moças. Os adultos jovens não estavam presentes ali, os velhinhos desesperados, falando: salva-os, meu Deus, se eles morrerem, o que será de nós, os velhos? O que será de nós, as crianças? E chamou a atenção dele uma jovem, uma moça, que estava ali olhando o mar pelo penhasco, vendo aquela tempestade, as águas tumultuadas, as ondas violentas, e ela falava assim, com aquela voz triste, mas vaticinando o pior: eles vão morrer todos, não vai ter como eles sobreviverem, todos vão morrer, e com eles vão morrer, vai morrer também o melhor de todos os homens, Adriano, que era o noivo dela e que tinha ido desesperado em direção ao mar, entrado no mar para tentar salvar a vida do pai, naquela tempestade terrível, os pescadores todos ali da cidadezinha no mar naquele momento. O padre Germano então se aproximou da jovem e falou assim: confia em Deus, minha filha, pede a Jesus, Jesus vai atender, ele vai acabar com essa tempestade. Mas a menina ficava
aquela jovem ainda dentro daquele processo. Então ele diz que ele esticou a mão para a frente em direção ao mar, e pensando em Jesus, tinha certeza absoluta de que Jesus ia atender o pedido dele. Ele disse que não sabe como, ele estava com aquela fé assim tão grande que tomou conta dele, que ele estendeu a mão e pediu, né: Senhor, salva os bons, que tem a centelha divina dentro deles, salva também os maus, para que tenham tempo de se arrependerem e de se reformarem. E pedindo com aquela força, aquela certeza, ele viu de novo aquela imagem belíssima de Jesus presente com o ramo das oliveiras, passando por ele a olhá-lo, foi em direção ao mar e, movimentando a mão que estava com o ramo, acalmou toda aquela tempestade. Tudo ficou sereno. E ele pensando: será que foi verdadeiro isso? Será que foi o que eu vi mesmo? Será que não foi uma ilusão minha? Mas tudo se acerenou. Aí as pessoas que estavam ali em volta dele chegaram e falaram: Padre, o senhor é um santo, as tempestades te obedeceram. E ele então, analisando, que era muito inteligente, ele falou: as pessoas são as mesmas em todos os tempos, não entendem que Deus é o artífice de tudo. E aí chegaram os pescadores sãos e salvos, foi aquela alegria, e no meio deles o Adriano, o jovem, que se aproximou do padre e falou assim: Padre, o que é o Senhor? Porque eu vi um ser de extraordinária beleza, maravilhoso, que se aproximou e acalmou as águas. E aí ele nos repreendeu e disse: homens de pouca fé, por que duvidais? Depois que acalmado tudo, ele se aproximou do Senhor, eu vi de longe, e disse assim: confiem, porque ainda há os que são bons, e te envolveu debaixo do manto dele. Aí os três, ele, a jovem e o Adriano, se ajoelharam emocionados e começaram a orar. Germano diz que a partir desse momento, dessas visões que ele teve, ele dedicou integralmente a sua vida ao amor e ao bem, à caridade pura. E diz ele que nessa existência em que ele se dedicou desse modo ao amor, ele evoluiu mais espiritualmente do que em todas as outras que ele caminhou com a ciência, que ele foi extremamente inteligente e que ele andou com a ciência durante muitas vidas, e que naquela, como padre, em que ele pôde amar os seus irmãos, foi aquele mais evoluído. Então, essa história, nós estávamos lendo isso, pensamos: que beleza, precisamos relembrar as pessoas, porque às vezes o livro fica meio esquecido. E esses momentos tempestuosos, eles estão acontecendo na vida de muitos. As dores, os testemunhos. Nossa, quantas vezes nessas últimas semanas já ficamos sabendo de um amigo que está com câncer, outro que está em dificuldades, outro que também está com câncer. Nossa, toda hora alguém que surge com problemas enormes. E aí é o momento do testemunho. São as horas difíceis. E pensando nisso, né, nós vamos recordar a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual que é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Porque o Germano ficou lá: mas para que ficar nessa vida em sofrimento? Seria tão bom se morresse, acabava tudo. E qual é a finalidade? Todos nós o sabemos, que é a finalidade de progresso, para um dia sermos
felizes quando alcançarmos um futuro de paz, de pureza de espírito que venceu as suas mazelas e alcançou a perfeição. Deus a impõe como meio de evolução para os seus filhos que devem passar pelo processo corpóreo nas suas experiências, dizem os Espíritos. Para uns é expiação, para outros é missão, mas à medida que vão se tornando capazes, também se tornam colaboradores de Deus no processo das suas vidas. E aí nós aqui estamos, nessa encarnação, que deve ser motivo de alegria imensa para todos nós, não importa os sacrifícios e as dores que cada um possa estar passando, porque é uma encarnação em que nós estamos com conhecimento do Espiritismo. E o conhecimento é o primeiro passo, nós o sabemos. Para o processo de evolução, a intelectualidade vem primeiro. Depois nós vemos o amor. Mas entre as duas, o amor está em primeiro plano. Tanto que o Padre Germano nos coloca isso, que aquela encarnação foi a que ele mais evoluiu, porque ele escolheu amar. Nós temos escolhas. Por que as pessoas acham tão difícil amar? Prendem-se às imperfeições, ao orgulho, ao egoísmo, têm dificuldade de perdão, de convivência pacífica, de tolerância, de fraternidade, estagiando ainda nos degraus primeiros, quando nós somos convidados ao amor. Nosso Mestre Jesus está conosco, Ele nos acalma. As horas difíceis nos ligam muito mais intensamente através da prece, acendendo a luz do nosso coração e nos fortalecendo na nossa marcha. Sempre podemos recordar, como disse o Marcelo, o Jerônimo Mendonça, no livro Gigante Deitado, que passando dores insuportáveis, preso no leito, mais de 30 anos, sem poder se mover, sem os olhos que foram retirados, porque estavam provocando dores imensas, com um coração que tinha uma pressão de 18/0 e vivia tendo problemas de dor no peito, com anginas que requeriam exordio várias vezes ao dia, amava a vida e era uma alegria enorme. Era difícil não se rir com Jerônimo, porque ele aprendeu com Chico Xavier que ele deveria fazer as pessoas se esquecerem dos seus problemas ali e o olharem como espírito e não como um paralítico cego deitado na cama. Então que ele cantasse, que ele risse, ele passou isso, essa experiência de alegria, e dizia que a dor era a sua enfermeira amiga, que um dia chegaria até ele, lhe bateria docemente nos ombros quando chegasse a morte e lhe diria: Jerônimo, levanta, vamos trabalhar. Ele trabalhava incessantemente. Hoje o Jerônimo não há luz, quem o vê enxerga a beleza espiritual dele. Mas Leon Denis nos falando sobre a dor, nossa, nós temos que ler e reler Leon Denis, tanto o problema do ser destino da dor, como depois da morte. Aí nós estamos estudando com os amigos no nosso centro espírita, lá o Depois da Morte, porque adoraram o problema do ser destino da dor, quiseram continuar estudando Leon Denis. E ontem mesmo nós comentávamos com eles que não é à toa que Eurípides Barçanufo, depois que leu esse livro Depois da Morte, disse que era espírita, porque que livro maravilhoso, ele complementa muitas coisas que estão no problema do ser, do destino da dor,
ele enaltece essa dor de tal modo que, se nós estudarmos, a dor deixa de ser sofrimento. Ela deixa de ser algo que nos force uma resignação racional. Ela se torna aceita no coração como um mecanismo de evolução que vai nos engrandecer. É claro que pelo nosso instinto de conservação, de sobrevivência, nenhum de nós quer procurá-la. Nós queremos nos afastar dela. Isso é natural do ser humano. É buscar a sua própria sobrevivência. Mas se ela vier ao nosso encontro, tenhamos paciência, tenhamos resignação, porque Jesus está conosco, como ele esteve com o Padre Germano naquele momento difícil. E lhe surgiu e lhe pediu que amasse, que servisse a única religião, a caridade, porque ele estava decepcionado com a religião. E Jesus lhe ofertou o caminho. E nós estamos com a religião cuja bandeira é fora da caridade, não há salvação. E vemos ali o apóstolo Paulo a nos dizer que o Espiritismo, bem compreendido, pode nos ajudar a nos tornarmos melhores cristãos. É o Cristo de Deus que vem a nós também e fala, como disse ele a Germano: ergue os olhos para o céu e segue-me. Ser apóstolo da única religião, a caridade, que é amor. Ama e serás forte. Ama e serás grande. Ama e serás justo. É isso que nós temos que fazer. Somos aprendizes minúsculos do amor. Ainda estamos aprendendo. Quando o amor falar intensamente nos nossos corações, aí sim nós nos reconheceremos como irmãos uns dos outros. A humanidade estará em paz, porque teremos paz em nós, porque o amor é a pacificação do ser, na vivência da caridade plena, compreendendo as dores alheias e tendo empatia, que é essa compreensão do sofrimento do outro, sem julgar, sem se tornar um juiz intolerante, mas alguém que compreende as dificuldades do próximo, porque o nosso semelhante talvez não tenha a nossa compreensão. É preciso entender. Para ele, como disse o Jerônimo certa ocasião, quando uma senhora lhe telefonou dizendo que estava com um câncer, tinha descoberto um tumor no cérebro e as dores de cabeça dela eram por causa daquele tumor, mas que a vida seguia e enquanto ela pudesse, ela estava à sua disposição. Se ele precisasse de alguma coisa para o seu lar espírita, que ela estava às ordens ou para os trabalhos de caridade. E o jovem que estava com ele nesse momento disse que, depois de agradecer o telefone ser retirado, colocado de volta no gancho por esse jovem, o Jerônimo tranquilamente falou assim: olha só como é a vida. Essa senhora com câncer se oferece para continuar servindo. E há alguém que, por causa de uma unha encravada, está em desesperação. É preciso que nós amemos mais. Como amar? Se não ver no nosso irmão o nosso próprio retrato. É um mecanismo de tentar fazer para os outros aquilo que é bom para todos nós. Mas nós precisamos ter conosco no coração os ensinos de Jesus. Não basta o raciocínio, porque quantos estão no raciocínio e se esquecem do coração? Há uma historinha que o Jerônimo contava, muito bonitinha, talvez até já tenhamos contado aqui, mas não nos recordamos, então vamos repetir. Se alguém já ouviu, vai ouvir de novo. Ele dizia
que havia um senhor que era um espírita que adorava estar dentro das bibliotecas e estudava o tempo todo, sem parar. Tinha um conhecimento extraordinário, um raciocínio de dar inveja dentro do conhecimento espírita, mas eu não gostava de ficar no meio dos trabalhos de fraternidade e caridade. Ele detestava, tinha aversão de ficar no meio de pessoas miseráveis e pobres e morria de medo de doença. Então ele não chegava perto de favela, de trabalho, de sofrimento, porque ele tinha medo de doença e de passar as doenças para a família. Então toda vez que os grupos do centro se reuniam para descerem às favelas, eles o convidavam: vamos juntos também, é tão gostoso, faz bem fazer o bem, é uma delícia trabalhar no bem, você vai gostar. Ah, não, eu tenho que ir para a biblioteca porque eu preciso estudar tal livro. Então sempre se escusava que tinha que ficar estudando. Um dia, depois de um tempo, o grupo ia descer até a favela para levar mantimentos. Mas o motorista da Kombi, que era o único que sabia dirigir a Kombi que levava o grupo até lá naquela favela, ele tinha ficado doente, não conseguia dirigir. Então eles estavam sem alguém. Como é que eles iam descer lá na favela? E lembraram dele. Chegaram lá: sabe dirigir Kombi? Eu sei. Ah, então você vai dirigir para nós estamos sem motorista hoje você não escapa, não tem jeito. Nós precisamos de alguém que nos leve, porque temos todos esses mantimentos, as pessoas estão esperando, porque elas necessitam deles, e se nós não levarmos, muita coisa estraga, então tem que ser hoje. Aí ele não teve alternativa, ele foi dirigindo a Kombi. Chegou lá na favela, então ele arrumou desculpa para não descer com as pessoas. Falou: vou ficar aqui vigiando a Kombi. Vocês vão, daqui a pouco vocês voltam. E não quis ir de jeito nenhum. Mas quando tudo está encadeado sob as mãos da espiritualidade superior, as coisas acontecem e vão se intrincando. Era necessário que ele se dispusesse a servir de algum modo. E aí chegaram as crianças da favela correndo, desesperadas: moço, acorde, vem, tem uma mulher que está precisando lá embaixo, ela está morrendo. E ele, querendo evitar aquilo, mas não teve jeito, a criançada rodeou e foi empurrando. E chegaram com ele até lá no casebrinho. E ele escutou uma tosse e viu que era uma coisa grave, e entrou. E a mulher estava num quadro de abortice, tossindo com sangue aos borbotões. E ele viu que ela estava morrendo, era um quadro grave de tuberculose. E aí ele não teve alternativa, ele se aproximou, pegou um lenço, limpou-lhe a boca, os lábios, tentou ajudá-la do melhor modo possível, cuidou dela até que ela desencarnasse nos braços dele. Ele fez o que ele pôde. Mas ele ficou apavorado, porque tinha ficado contaminado pela tuberculose. Então ele voltou com os companheiros para o centro espírita. De lá ele foi para um hotel, nem foi para a casa dele. Chegou no hotel, tomou banho, mandou o hotel queimar as roupas dele, pediu para a esposa mandar roupa limpa lá para o hotel, nem dormiu em casa naquele dia, de medo de contaminar a família, porque ele tinha medo de doença demais. Aí o tempo passou, ele esqueceu daquilo. E voltou a ficar daquele jeito com os livros, só querendo estudar, só raciocínio, cadê o coração? E aí veio o término da vida física. Ele desencarnou e se viu num lugar de muito sofrimento, parecido lá com a região onde o André Luiz vivenciou aquela experiência de dor, quando desencarnou lá no livro Nosso Lar escrito. Ele estava numa região de frio, ventos gélidos, escura,
e eu escutava gargalhadas, daqui a pouco aquela ventania, aquele frio, um sofrimento, e aquilo não passava, e perdurou até um dia que ele viu alguns espíritos numa situação parecida com a dele, que já estava com as vestes em frangalhos, lembra muito o quadro do André Luiz. Ele viu espíritos passando por ele, indo numa direção. Ele falou, eles estão indo para algum lugar, eu vou também, quem sabe eu saio desse lugar aqui, tão pavoroso e escuro. E foi acompanhando, chegou ali, ele viu uma fila, tinha uma fila interminável. E ele se postou no lugar, lá na fila. E lá na frente ele via um grupo de espíritos de vestes iluminadas que chamavam as pessoas que estavam na fila, pegavam o material, parecia um arquivo, e olhavam e encaminhavam aqueles espíritos para tal ou qual lugar. E ele foi observando. Quando foi ficando mais perto, ele conseguiu ouvir o que os espíritos perguntavam, a hora que abriam aquele fichário. E eles perguntavam, o que você fez de bom quando esteve na Terra? Quem você ajudou? O que você fez? Aí, conforme a resposta, aqueles grupos de espíritos é encaminhado. Então, você vai para determinado setor. Quando chegou a vez dele, ele já tinha se perguntado 1000 vezes o que ele tinha feito de bom para alguém. Ele não lembrava de nada, ele só pensava nos livros que ele tinha lido. Aí veio o arquivo e os dois espíritos que estavam ali iluminados falaram assim, olha, nós estamos aqui com o seu arquivo da encarnação terrena e consta aqui que o senhor foi espírita na Terra. O que o senhor fez de bom? Aí ele procurou e falou, eu fui um excelente marido e um ótimo pai de família. Isso é dever de todas as criaturas que se casam na Terra. O que mais que o senhor fez de bom? Eu trabalhei muito bem na minha profissão, ninguém tem queixas de mim, mas isso também é dever. Como consta que o senhor é espírita, a divisa, o lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é o sustentáculo do espiritismo, portanto, o senhor deve ter feito muita caridade. O que o senhor fez de bom? Ele não achava nada, ele ficou mudo. Aí a espiritualidade, fechando o arquivo, nós lamentamos que com todo o conhecimento que o senhor teve, a oportunidade de se tornar melhor e de fazer o bem, o senhor não aproveitou. Então vai ter que ficar onde estava, onde há prantos e ranger de dentes, até despertar o entendimento sobre as falhas que o Senhor cometeu. E ele estava assim, cabisbaixo, pronto para se retirar, quando uma estrela iluminada desceu. Uma luz imensa desceu e tocou o chão. E quando tocou o chão, mostrou a figura de uma belíssima mulher, toda envolvida em claridades. E ela disse, eu vim interceder em benefício do nosso irmão. Quando eu estava morrendo de tuberculose, em sangue, ele com muito carinho esteve ao meu lado me socorrendo. Foi ele que me ajudou na minha hora extrema. E agora aqui estou, pedindo por ele. E graças a ela, ele pôde ser amparado. Então, o bem é a solução para todos os nossos problemas. Nós fomos criados para o amor e o bem. Nós só sofremos quando dele nos afastamos. E o verdadeiro bem é aquele bem que é a caridade desinteressada. É a grande virtude a caridade, mas desinteressada. Então nós precisamos fazer o bem por amor ao bem e não em retribuição disso ou daquilo. Como alguns pensam, não, eu preciso fazer o bem para que eu possa chegar ao mundo espiritual em condição melhor, ou
ter um tijolinho de luz lá já está fazendo uma troca, interesse. Nós temos que fazer o bem por amor ao bem, porque é bom fazer o bem. Jesus nos deu a solução. Aqueles que serão conhecidos como os meus discípulos serão aqueles que se amarem uns aos outros. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter muita paz e fortalecer a nossa disposição de amarmos mais e a certeza de que podem estar acontecendo tempestades nas nossas vidas ou ao nosso redor, mas Jesus está presente, nos amparando e nos sustentando. Nós não temos a capacidade de vivência que teve o Padre Germano naquela hora difícil, nem o merecimento dele, mas com certeza Jesus está nos amparando em todos os momentos. Que tenhamos fé e não desanimemos com as horas difíceis. Confiemos e mantenhamos a esperança. E continuemos servindo ao bem, que o amor será a solução de todos os nossos problemas e nós haveremos de vencer. E seremos um dia, sim, felizes quando o amor estiver em nós. Muita paz a todos.